Olá, tudo bom? Glória a Deus. Vamos bater um papo? Mais um vídeo, mais uma reflexão. Glória a Deus. Que seu dia seja abençoado. Que você esteja tendo um dia abençoado, um dia de paz, de tranquilidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sentido que a palavra de Deus, ela tem feito alguma diferença na sua vida? Você tem notado, assim, alguma transformação na sua vida, nas suas atitudes, no seu jeito de viver, no seu dia a dia? Sabe, a palavra de Deus, ela precisa trazer para nós um impacto na nossa vida. Ela tem que fazer uma diferença na nossa vida. A palavra de Deus, a própria palavra, a Bíblia, ela nos diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi dita. Então a palavra de Deus, ela sempre traz uma transformação, ela sempre traz um entendimento, ela sempre traz uma forma diferente de pensar as coisas, talvez uma mudança de atitude, uma mudança de caminho, uma mudança de forma de tomar algumas decisões. Isso tem acontecido na sua vida? Sabe, é importante que a gente tenha esse discernimento, esse entendimento. É importante que de tempos em tempos a gente olhe para a nossa vida e veja o que a palavra de Deus, o que a Bíblia, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, o que isso tem refletido na nossa vida. Ah, nós não podemos permitir que a gente vá constantemente, toda semana, até a igreja e participe dos cultos, cultue a Deus, ouça a palavra de Deus que é pregada, ouça a mensagem que os pastores colocam e falam nos púlpitos, e a gente permitir que isso não cause em nós nenhuma diferença. Essa palavra de Deus, ela precisa transformar a sua vida em algum ponto, em algum aspecto. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, nós lemos o seguinte: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, é esperado que a gente se transforme, que a gente se mude, que a gente se modifique nesse processo de santificação que a palavra de Deus nos propõe. Nesse processo de arrependimento, de deixar as coisas erradas que nós fazemos, sabe? Aqueles costumes errados que não agradam a Deus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser esse transformador na nossa vida. Muitas vezes nós estamos indo à igreja, nós estamos cultuando a Deus, ou mesmo dentro da nossa casa, nós lemos a palavra de Deus, nós adoramos o Senhor, louvamos a Ele, e nós não vemos transformação na nossa vida, a nossa vida continua sendo a mesma sempre, passando pelos mesmos problemas, é, sofrendo das mesmas dúvidas, das mesmas coisas que nos atacam, que nos afetam.
Nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus nos transforme. Nós precisamos permitir que essa palavra entre em nós e gere frutos. Frutos de arrependimento, frutos de santificação, frutos de nos colocar à disposição de Deus para fazer a obra que Ele tem para nós. Essa disponibilidade que nós precisamos ter para chegar diante de Deus e dizer: Pai, eis-me aqui, conte comigo. No livro de Salmos, no capítulo 29, no versículo 2, nós vemos que uma das formas de agradecer a Deus, uma das formas de adorar a Deus, é nós nos colocarmos à disposição de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz assim no livro de Salmos, no capítulo 29, versículo 2: Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós chegamos diante de Deus e falamos: Pai, eis-me aqui. Quando nós entendemos e permitimos que a palavra de Deus nos transforme, ao ponto de nós sentirmos aquela vontade, aquele impulso de nós querermos fazer a obra de Deus, nós chegarmos na igreja e falarmos para o pastor: Pastor, conte comigo, eu estou aqui. Isso é uma forma de agradecer a Deus. Isso é uma forma de adoração. Isso é uma forma de atribuir a Deus a glória que o seu nome merece. É uma forma de adorar o Senhor no esplendor do seu santuário. Quando nós vamos para a igreja e nos colocamos à disposição de Deus, quando nós estamos aqui mesmo gravando esses vídeos, gravando a palavra de Deus para enviá-la a todas as pessoas, mesmo que seja virtualmente, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos engrandecendo o nome de Deus. Nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por nós. E nós estamos fazendo, mesmo que seja uma pontinha da obra, nós estamos ali fazendo. E isso tudo é fruto da transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida, como nós lemos em 2 Coríntios. A transformação que a palavra de Deus faz em nós nos dá essa vontade de trabalharmos na obra de Deus, nos colocarmos à disposição de Deus, a ponto dele colocar para nós os seus propósitos, aquilo que ele tem preparado para a nossa vida. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, nós lemos assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Olha só que interessante, uma coisa vai chamando a outra. Da mesma forma que a palavra de Deus nos diz que quando nós estamos no pecado, quando nós estamos fazendo as coisas fora dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Da mesma forma, uma bênção chama outra bênção. Olha só como as coisas vão se colocando coerentes uma com as outras. Quando nós permitimos que a palavra de Deus transforme a nossa vida, nós nos colocamos em gratidão a Deus, disponíveis para a sua obra. E a partir do momento que nós nos colocamos disponíveis para fazer a obra de Deus, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos observam, porque nós somos observados constantemente, essas pessoas começam a seguir o nosso exemplo, como o apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja de Filipos.
para os filipenses: sigam unidos o meu exemplo. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, para a igreja de Filipos, as pessoas começaram a seguir o exemplo dele. Então ele diz aqui: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos a vocês. Ou seja, além das pessoas que ouviram a palavra da boca do apóstolo Paulo, seguirem o exemplo, seguirem aquilo que ele estava pregando, o evangelho de Jesus Cristo, caminhando nos caminhos do reino de Deus, entrando no reino de Deus, se aprofundando, tomando posse do reino de Deus, outras pessoas começam a observar aqueles que estão seguindo o exemplo de Paulo e também passam a seguir o exemplo desses. Uma coisa vem sendo junta com outra, até que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós. Sabe, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa nos transformar. E a partir do momento que a palavra de Deus nos transforma, nós precisamos nos colocar à disposição para continuar fazendo a obra de Deus. Aquilo que nós ouvimos dos pastores, dos pregadores, nós precisamos passar para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, as pessoas às quais estão ao nosso redor, os pastores que pregaram para nós não têm alcance sobre elas, mas nós temos. Nós podemos levar a palavra de Deus para aqueles do nosso trabalho, da nossa escola, do nosso círculo de amizade, para aqueles da nossa família. Então nós podemos pegar aquilo que nós aprendemos pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, e podemos levar para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando diante de Deus e dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser esse que vai lá nessas pessoas do meu círculo de amizade, pregar a tua palavra, levar o teu reino, levar a tua verdade para aquelas pessoas. E a partir do momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo também com que essas pessoas nos sigam, nos imitem, sejam nossos imitadores como nós somos de Jesus. Porque à medida que a palavra de Deus nos transforma, à medida que a verdade nos liberta, à medida que a palavra de Deus nos transforma, nós podemos ser transformadores daqueles que olham para nós, daqueles que escutam a palavra da nossa boca. Uma coisa vem chamando outra. As bênçãos vêm nos seguindo, como a palavra de Deus nos diz, que aqueles que andam nos caminhos do Senhor, as bênçãos do Senhor os seguirão. Os sinais e as maravilhas os seguirão. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, os sinais e as maravilhas nos seguem. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus colocou para que a gente faça. Que essa palavra hoje venha trazer ao nosso coração o desejo cada vez mais de nos colocarmos à disposição de Deus, de permitir que a palavra de Deus nos transforme, que a palavra de Deus entre no nosso coração, germine, dando frutos, que nós possamos ser essa terra fértil, essa terra boa, esse manancial, como Jesus fala em sua palavra, que aquele que bebe de Jesus, aquele que bebe as palavras de Jesus, aquele que bebe
daquilo que é pregado, do Evangelho de Jesus, sairá de dentro de nós rios de água viva, e esses rios fluirão, eles sairão da nossa boca, eles serão bênção para aqueles que estão ao nosso redor. E nós começaremos a fazer a obra de Deus, nós começaremos a cumprir os propósitos de Deus que Ele tem para nós. E a partir desse momento, nós estaremos agradecendo a Deus, nós estaremos louvando a Deus, nós estaremos adorando a Deus com o nosso serviço. Você percebe como uma coisa vem atrás da outra, concatenada, ela vem uma chamando a outra? A transformação da palavra, a pregação e se colocar à disposição da obra, e adorar a Deus tendo pessoas que nos seguem, que nos tomam como exemplo, que olham para nós e falam, ali vai um homem e uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa que vale a pena a gente olhar, a gente seguir, a gente escutar. Nós temos vivido aqui em casa, com a graça de Deus, nós temos vivido isso. As pessoas que passam aqui em casa, eu e minha esposa, elas nos olham e nos seguem e nos têm como exemplos e são pessoas que escutam a palavra de Deus, que a gente prega, que a gente fala. Elas olham o nosso exemplo, elas olham a nossa vida. E a partir daí, elas começam a seguir a Jesus. Elas começam a imitar Jesus através de nós. E não existe bênção maior na nossa vida do que nós percebermos que as pessoas podem olhar para nós e ver a Jesus. As pessoas podem escutar o que nós falamos e é como se estivesse escutando as palavras que saem da boca de Jesus. Todas as vezes que eu vou fazer esses vídeos, eu oro a Deus pedindo para que não seja eu, que não saia da minha mente, que não saia da minha boca, que não saia do meu achismo, mas que seja o Espírito Santo tocando e colocando as palavras para que essas palavras cheguem até as pessoas e toquem o coração delas, para que elas possam olhar Jesus, para que elas possam enxergar Jesus. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que as pessoas olhem para essas palavras, escutem essas palavras e enxerguem Jesus falando com elas. De alguma forma que essas palavras venham a penetrar na sua vida, a penetrar no seu dia a dia, no seu coração e possa fazer com que elas entendam a necessidade de uma mudança de vida, a necessidade de uma mudança de atitude, a necessidade de viver cada vez mais um evangelho vivo. Fazer com que essas palavras sejam transformadoras para a nossa vida, que elas causem um impacto, que elas transformem realmente o nosso viver, as nossas atitudes, transformem aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. Que essa palavra venha de encontro àquilo que você está esperando hoje, a transformação que você precisa. Sabe que ao ler a Bíblia, que ao ler a palavra de Deus, você encontre ali algo que vai falar com você e vai transformar a sua forma de enxergar aquilo que você está passando. Muitas vezes nós estamos olhando e estamos vendo um problema monstruoso, algo enorme, alguma coisa que realmente não dá para que a gente veja ou resolva ou encontre, visualize uma solução. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus e permitimos que ela nos transforme, permitimos que ela transforme a nossa mente, a nossa visão, a nossa forma de enxergar as coisas, nós vamos ver que Deus vai nos dar a solução para os nossos problemas.
Jesus vai mudar a nossa visão e vai dizer: olha, você tá deixando passar esse detalhe. Você está deixando passar, olha, a solução está bem aqui. O Espírito Santo vai nos levar a enxergar essa solução. Por quê? Porque a palavra de Deus está transformando a nossa forma de pensar. Está transformando a nossa forma de enxergar. Está transformando a nossa forma de agir em cima daquele problema que nós estamos passando. E é assim que Deus faz. A partir do momento que nós escutamos uma palavra, Ele nos chama a atenção para algum detalhe que nós estamos passando batido, que nós estamos deixando para lá. E é aquele detalhe que vai nos trazer a solução do nosso problema. Que você possa, a partir de agora, a partir de hoje, a partir do momento que você esteja ouvindo e vendo esse vídeo, que você possa permitir que a palavra de Deus entre na sua vida, transformando você, impactando você de alguma forma. E que isso venha trazer uma renovação na sua mente, uma renovação no seu dia a dia, na sua atitude, na sua forma de fazer as coisas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você quiser e puder e quiser nos ajudar, assine o canal. Nos ajude a levar essas palavras a muito mais pessoas. Nos ajude a fazer com que essa palavra chegue muito longe, para que outras pessoas, mesmo aquela que a gente nem conhece, às vezes pessoas até de fora do nosso país, possam escutar essa palavra e possam ser transformadas, possam ter a sua vida transformada por um momento de reflexão igual a esse. Pega essa palavra, envie para todos os seus contatos, poste essa palavra nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Permita que você trabalhe para Deus, mesmo sendo só compartilhando essa palavra com algumas poucas pessoas. Você já vai estar fazendo uma grande diferença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e aonde quer que você vá, que você seja uma bênção. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, abreijos para você e até o próximo vídeo.